Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 23, parte 2. Explorando formas perigosas de oração e meditação. Controle da mente. A chave para a evangelização do mundo. Certa vez o Papa João Paulo II declarou: uma vez que a vida contemplativa pertence à plenitude da presença da Igreja, que ela seja colocada em prática por toda parte. Institutos religiosos da vida contemplativa e ativa desempenharam até aqui e continuam a desempenhar o principal papel na evangelização do mundo. Por incrível que pareça, o sonho do falecido Papa João Paulo II está se tornando realidade, pois o mundo, sem dúvida, está sendo evangelizado. Hoje, há muitos institutos que ensinam oração contemplativa e espiritualidade a milhares todos os anos. Muitos deles são frequentados e aplaudidos por cristãos e líderes de todas as denominações protestantes, inclusive por adventistas do sétimo dia, tragicamente. Mas é desse tipo de evangelização que precisamos? Somos alertados. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra no engano. O desenvolvimento do Espiritismo, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé e em sua palavra. O mundo todo será envolvido por esse engano. Ao longo de toda a história do grande conflito, o maior sucesso de Satanás sempre relaciona diretamente com a sua capacidade de controlar a mente daqueles que pretendem em armadilha, sem a consciência de tais pessoas. Esse é o segredo do seu êxito, quando consegue enganar aqueles que estão sob o poder. Levado aos que creem em Deus, está operando neles, quando na verdade ele é o próprio Satanás. Ele ganha o dia. Esta é a característica fundamentada da apostasia ômega e provavelmente tenha sido o motivo que levou Ellen White a estremecer quando a contemplou. Muitos líderes da igreja remanescente de Deus estavam desempenhando aquilo que imaginavam ser obra de Deus, quando na verdade eram dirigidos pelo príncipe das trevas. Quanto mais de perto Satanás conseguir se assemelhar a Cristo, tanto em comportamento quanto em uso do sobrenatural, maior é a sua habilidade de enganar. Consegue-se perceber como Satanás pode ter sucesso no futuro ao levar muitos professos cristãos a se unir a promover uma religião mundial unificada em um dia único de adoração, pensando estar fazendo o serviço de Deus e dispostos a aniquilar aqueles que se recusam a adotar um novo mundo único de religião ou estilo escolhido para a adoração. Ver 1 Timóteo 4, 1, 2. Lembre-se, tudo gira em torno do controle da mente. Satanás está atrás disso. Ele sabe o que está fazendo. E nós? No livro Reaviva-nos de Novo, Mark Phelan escreveu: a preocupação de Satanás nos últimos dias não é com o mundo não salvo. Ele já tem sob seus domínios. Seu alvo são os cristãos. Ao trazer enganos para dentro da igreja, desencaminhará milhões. E está começando a acontecer bem diante dos nossos olhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Mal tocamos a superfície desse iceberg gigantesco que só cresce o tempo inteiro. Mas há muitas outras disciplinas de oração que também precisamos abordar rapidamente enquanto cobrimos esse assunto. Sala de oração, um lugar para se encontrar com Deus. As salas de oração estão surgindo em todos os lugares, em igrejas, escolas cristãs, universidades, hospitais. Meus amigos e eu até descobrimos 3 salas de oração, uma ao lado da outra em um aeroporto na cidade de Frankfurt, Alemanha, uma decorada para os cristãos, outra para os judeus e a terceira para os muçulmanos. As salas de oração em si mesmas não são ruins. Criar um lugar tranquilo onde alguém possa se afastar dos estudos e dos trabalhos a fim de separar um tempo para orar não é uma má ideia. Inclusive, já tive a oportunidade de desenvolver salas de oração para várias escolas, universidades
e eventos oficiais da igreja nos Estados Unidos e em outros países por anos. Já vi muita cura espiritual acontecer dentro delas, quando as pessoas se unem em oração sincera e fervorosa, clamando as promessas de Deus. Creio na importância e no benefício das salas de oração. No entanto, esta é a minha palavra de cautela. E é por isso que mencionei esta prática aqui. Ao passo que criar uma jornada de oração ou fazer uma sala decorada para a oração possa tornar o ambiente mais pacífico e acolhedor, devemos nos cautelar contra pensar que precisamos criar o ambiente físico correto a fim de nos encontrarmos com Deus ou experimentar a sua presença. Não estou falando sobre um ambiente de culto, mas sobre um lugar para orar. A questão é que podemos ter a sala mais linda e elaborada de oração deste lado do céu e ainda assim não encontrar a presença de Deus se o nosso coração não for humilde e arrependido. Humildade e arrependimento compõem um ambiente no qual o Senhor verdadeiramente se encontra conosco. Salmo 66, 18, Salmo 51, 17, Isaías 57, 15. Nesse ambiente bíblico genuíno, qualquer lugar pode se tornar um santuário, seja uma solitária cela de prisão ou em uma sala repleta de cristãos. Assim, onde quer que estivermos, indo trabalhar de carro ou em nosso quarto particular de oração, em uma sala especial de oração, com amigos, em vez de procurar pontos de apoios físicos para ajudar a criar o ambiente, devemos nos lembrar de que somente a presença de Deus por intermédio do Espírito Santo é capaz de transformar nossa sala ou qualquer lugar em um recinto verdadeiramente santo. É do Espírito Santo de Deus que mais necessitamos, e ele só desce sobre aqueles que são contritos, humildes em oração. Sonhos e visões. Podemos confiar neles? Cada vez mais, pessoas no mundo inteiro, até mesmo cristãos, estão tendo visões, sonhos e experiências extracorpóreas, dizendo que viram Deus ou seus entes queridos vivos no céu, ou que foram levados ao inferno, onde as pessoas são torturadas. Embora a Bíblia nos diga que Deus falará ao seu povo por meio de sonhos e visões no tempo do fim, essas experiências contradizem os ensinos claros das Escrituras. Não se pode atribuir a elas origem divina. Muitos ficam encantados com essas experiências sobrenaturais, exatamente como Satanás gostaria que, ao compartilhar sem fôlego esses relatos com amigos, entes queridos, a verdade bíblica então é deixada de lado. A experiência aconteceu há alguns anos com um neurocirurgião que, depois de sofrer um acidente trágico, foi diagnosticado com morte cerebral. Ele não era cristão antes do acidente. Contudo, durante a cirurgia, enquanto tentava salvar sua vida, aquele médico vivenciou uma experiência extracorpórea e viajou com um anjo para o céu e depois para o inferno. Sua função cerebral foi restaurada e ele acordou da cirurgia para contar sua história extraordinária. Escreveu um livro sobre a vida após a morte, que figura a lista dos mais vendidos de New York Times e vende centenas de milhares de exemplares até hoje. O problema é que as verdades sobre o céu e o inferno que ele recebeu nessa experiência extracorpórea não estão alinhadas com a palavra de Deus. Por causa do fenômeno sobrenatural e milagroso que ele vivenciou e por ter sido claramente curado da morte cerebral, muitos aceitam suas visões e relações como a verdade do Evangelho, acima até da palavra de Deus. Outra experiência é um garotinho
que também chamou a atenção de milhares ou até mesmo de milhões de cristãos desavisados e foi lançado como filme hollywoodiano, como o título O Céu é de Verdade. De acordo com a história, o pequeno Colton, de 4 anos de idade, filho de um pastor nos estados do norte-americano de Nebraska, enquanto estava à mesa de cirurgia, sendo operado para ser retirada de uma apêndice rompida, teve uma experiência de quase morte. Foi para o céu e lá encontrou a irmã mais velha, que havia morrido em um aborto, e o seu bisavô, que faleceu 30 anos antes. Após a cirurgia, Cotton revelou aos pais perplexos detalhes, impossíveis de saber, e as iluminações celestiais, e tudo isso supostamente aprendido com esses 2 familiares no céu. Por isso, mais surpreendentes que as revelações de Cotton pareçam ser, elas contradizem diretamente a palavra de Deus. A Bíblia afirma com toda clareza que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. As Escrituras também ensinam que a imortalidade não vem após a morte, mas da ressurreição no fim dos tempos. 1 Coríntios 15, 52. Contudo, a maioria dos cristãos atuais aprendeu a crer que a alma é imortal e que a pessoa vai imediatamente para o céu ou ao inferno assim que morre. O que esses desavisados não percebem é que essa crença os torna presas fáceis para criar o próximo engano poderoso de Satanás. É por isso que as histórias desse tipo são tão perigosas. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda a declaração e todos os prodígios deverão ser provados. Satanás tem um plano e o tempo dele está se esgotando. Ele sabe que se conseguir fazer os cristãos aderirem ao sobrenatural e o sensacional em detrimento das verdades bíblicas, estarão prontos para cair em seu grande engano quando ele finalmente se revelar à humanidade fingindo ser Cristo. Mas Jesus nos conta como será o seu retorno. Apocalipse 1, 7. Mateus 24, 24 e 27. Com a Bíblia diante de nós, não há motivo para sermos enganados. Chamado à oração verdadeira e à meditação bíblica. Ao encerrarmos este capítulo, devemos nos lembrar de que o objetivo da verdadeira meditação e oração bíblica não é esvaziar a mente, nem olhar para o divino dentro de nós. Em vez disso, ela acontece quando a mente é preenchida pela palavra e pelas obras de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, recebemos as instruções de que a oração deve ser uma prática ativa e repleta de pensamentos. Trata-se da comunicação real com Deus por meio do Espírito Santo, composta por pensamentos e palavras específicas. Em nenhuma ocasião encontramos exemplos de oração por meio de repetição ou de uma palavra sagrada ou de uma mantra. Cristo nos advertiu de maneira específica contra isso quando ele disse: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios." Mateus 5:7. Também é importante observar que nos tempos bíblicos, os homens e as mulheres nunca escolhiam quando Deus falaria com eles. O tempo sempre esteve sobre o seu controle, sobre o controle de Deus. E com frequência, aqueles que ouviam a sua voz
ficavam chocados e atemorizados. Mark Phelan escreveu: os cristãos do Novo Testamento não deram uma reviravolta no mundo de sua época com um evangelho que misturava filosofia oriental com doutrina cristã. Nós também não devemos fazê-lo. Os cristãos do Novo Testamento não tentavam entrar em contato com a presença divina em seu interior. Eles olhavam para o seu Senhor crucificado, ressurreto e prestes a vir. A sua vida, então, assim era transformada. A meditação e contemplação da Bíblia são a chave para crermos em nossa caminhada com Cristo. Ellen White usou termos meditar e meditação 569 vezes em seus escritos. Ela também usou o termo contemplação 580 vezes. Ao lançar mão desses termos, ela estava falando sobre meditar na palavra de Deus e contemplar a palavra, as obras e as providências de Deus. Incentivou-nos a passar diretamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus, deixando que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao pensar com mais clareza no que aconteceu no Calvário, nossa confiança no Senhor crescerá e receberemos mais de seu Espírito. Isso é crucial, pois fomos instruídos. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Abordei diferentes formas de fogo estranho, a se evitar nos movimentos falsos e reavivamento que tomam conta do cristianismo na atualidade. Há mais um perigo: o perigo de apagar o fogo verdadeiro do Espírito Santo em momentos de reavivamento genuíno. Nos próximos capítulos, falarei sobre este perigo e como evitá-lo. Portanto, continuem a ler, continue ousando pedir mais. Não mais sensações agradáveis ou experiências místicas, mas um fundamento mais profundo construído sobre Deus e sobre a sua imutável palavra.